Pessoal, estamos no ar com Você com o Dinheiro de Hoje, seu programa sobre investimentos, fundos de investimentos, aqui na BMC. E nós temos o compromisso diário de trazer para você, telespectador da BMC News, os assuntos que permeiam o almoço da Faria Lima, os assuntos que permeiam a cabeça dos gestores da Faria Lima e muitas vezes ficam omissos do grande público. E um desses passos nesse compromisso é justamente trazer para você, telespectador, grandes nomes da gestão de investimentos que eventualmente estão surgindo, novas assets, novas gestoras de investimentos e wealth, para que você conheça e acompanhe essas novas estratégias também do mercado de capitais brasileiro. E para cumprir esse pedaço do compromisso, nós trouxemos aqui a Titan Capital, uma gestora bastante interessante. A gente vai bater um excelente papo aqui com o fundador, Pedro. Pedro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite a todos vocês, a quem está nos assistindo, aí, prestigiando a conversa. Espero bater um bom papo aqui com vocês durante o tempo do programa. Maravilha, Pedro. Como a gente está trazendo a gestora pela primeira vez ao programa, eu queria começar com uma pergunta introdutória, né? Eu queria que você contasse um pouquinho da história, da sua história e da história da Titan aqui para o público da BMC News. Tá ótimo, vamos lá. A minha história no mercado financeiro é uma história que, em grande parte, foi num local só, né? Eu entrei estagiário na Rede Grifo em fevereiro de 92 e fiquei lá por 18 anos, até a virada de 2009 para 2010, com uma passagem bem extensa na corretora, né? Quando eu entrei, a corretora estava sendo reformulada. O Eduardo Brenner, que foi um sócio importante na história da Rede Grifo e um sócio que estava lá desde 87 até depois da venda para o Credit Suisse em 2007. Entrei para trabalhar na equipe dele. Ele estava reformulando toda a equipe da corretora nessa época, e eu entrei lá ainda ao longo da faculdade. Depois me tornei sócio em 97, se não me falha a memória, e fiquei lá até 2010, já depois da venda para o Credit Suisse, que foi ali na virada de 2006 para 2007. Eu ainda fiquei lá há alguns anos, já como CSHG, mas ainda ali numa transição que a gente fala que foi uma venda em duas partes, né? Então era ali a primeira fase da venda, onde a gente ainda operava de forma bem segregada do banco, inclusive em escritórios separados, né? Depois a segunda parte da venda, eu já não estava mais lá, e eu passei ali um tempo, então, fora do mercado financeiro formal, cuidando de um pequeno family office que a gente montou para a família, junto com o meu pai. E depois, em 2015, quando acabou o non-compete, alguns sócios, ex-sócios, aliás, da Rede Grifo tinham montado a Mogno Capital e acabaram me chamando para ir para lá. Eu acabei indo no começo, 17. Também fui para lá como sócio e fiquei lá sócio até o ano passado, quando a gente acabou dividindo a Mogno ali em três partes, e uma parte grande do wealth acabou montando uma nova empresa, a MGN Partners. Eu, junto com a minha equipe, que cuidávamos dos fundos abertos, acabamos, ou 555, como a gente chama na indústria, né? Os antigos, agora está mudando a legislação, mas os antigos 555. Montei a Titan e a gente tombou esses fundos para dentro da Titan. E a antiga Mogno continuou com um pouquinho de wealth, mais centrada nos fundos imobiliários. Muito bem. Excelente história. E então vocês têm essa visão particular em crédito, né? A gente tem duas verticais dentro da Titan, que a gente espera crescer nas duas, né? A gente tem uma vertical de ações, que hoje é basicamente um fundo long only, tradicional, com ali 10 a 15 posições, relativamente concentrado. Depois a gente pode detalhar um pouco mais. Vamos abrir a carteira dele aqui, a gente comenta os papéis. Vamos lá. E a gente tem
um fundo de crédito, um fundo híbrido, né? Ele tem uma parte mais high grade, uma parte mais high yield, com um pouquinho de estruturado. É um fundo para investidor qualificado, um fundo D30, que a gente acaba de abrir na semana passada. Ainda é um fundo ainda pequeno, com, por enquanto, só um seed nosso, e a gente vai ter outras entradas aí nas próximas semanas de algumas conversas que a gente já vem tendo, que é um fundo mais high yield, né? Na verdade, ele não tem posições, via de regra, ele não vai ter posições que não existem no outro fundo, mas ele vai ter posições mais concentradas da parte mais high yield do outro fundo. E aí ele tem um alvo de rentabilidade aí de entre dependendo da época, dependendo do momento de mercado, ele vai rodar ali alguma coisa líquida para o cliente, alguma coisa como 1,5% a mais do que o outro fundo, mas também com prazo de resgate maior, D120, desculpe, e com também uma exigência de que seja um investidor profissional. Perfeito. Como é o passivo de vocês hoje? Qual a concentração? Vocês geralmente distribuem mais para wealths, para outras gestoras montando FOFs ou para público amplo? Tá. Até pouco tempo atrás ainda eram fundos muito voltados para dentro do wealth da própria Mogno, né? Agora, com a mudança para Titan, é que a gente vai começar a abrir mais para o mercado e de uma forma mais intensa para as plataformas e de uma forma mais intensa para os wealths de fora e os multifamily offices de fora. E aí a gente espera acelerar o processo de crescimento. Então hoje ainda é um passivo muito concentrado em dinheiro proprietário, mais ou menos 1/3 do passivo, e um dinheiro, os outros 2/3, dinheiro de pessoas mais próximas, clientes externos, mas pessoas físicas mais próximas da casa, né, num esforço de venda próprio. Né, ainda tem uma pequena parte que já vem de plataforma, mas ainda é uma parte muito pequena que a gente vê um espaço para crescer no fundo híbrido e no fundo de ações. Né? O fundo high yield a gente não vai pôr nas plataformas, e a gente entende que tem que ser um público realmente que entenda. Ele vai, naturalmente, por ele ser um pouquinho mais concentrado, ele vai ter um pouco mais de volta que o outro, tem um prazo de resgate mais longo, é para um investidor profissional, então, a priori, ele vai ficar restrito para clientes mais próximos nossos, que entendem bem o que a gente se propõe a fazer, e multifamily office, que também tem um approach mais institucional e no nível de due diligence, de entendimento, que normalmente eles entram e ficam por muito tempo e não se mexem rápido. É muito difícil ainda para um investidor de plataforma entender um fundo D120, né? É desafiador você explicar esse tipo de risco de liquidez. Muitas vezes até o cliente entraria, mas quando sai ele vai criar aquele ruído, né? Ele acha, normalmente ele não percebe aquilo como uma vantagem, né? Ele percebe aquilo claramente como uma desvantagem. Ele não enxerga que em momentos de estresse, num país como o Brasil, volta e meia, a gente vive esses momentos, né? A gente já vivenciou vários deles aí desde que eu comecei no mercado, né? Ele não entende que nesse momento um fundo longo é melhor, né? Os resgates não são imediatos e você consegue trabalhar a criação dessa liquidez para pagar os cotistas de uma forma que prejudique menos o passivo, principalmente de quem fica depois, né? Porque senão a tentação é de você ir vendendo tudo que é líquido e você vai ficando amarrado e com um ativo e um passivo descorrelacionados ao longo do tempo. E a gente viu isso em outubro, só para falar de momentos recentes, outubro 19, março 20, principalmente, né? E a gente viu ali alguns fundos, eles vão reclamar que eu estou falando isso, mas não, e alguns são parceiros nossos. Não tem ninguém mas assistindo, aqui é um bate-papo só entre a gente. Mas a gente viu os fundos ali D1 a D7 como sofreram muito e ficaram esquisados ali em março, abril 20, né? Com os resgates. Mesmo sendo fundos para público geral, que só tinham 10% no máximo de estruturados ou debêntures de empresas não listadas, mesmo assim se apertaram bem naquele momento para não ficarem desenquadrados e tiveram que vender
várias posições num spread, não vou dizer que é errado, porque nunca é errado, porque o mercado é soberano, mas num spread talvez exagerado. A gente acaba vendo uma pressão a especial pressão de preço nos high grade, né? E aí a gente acaba vendo uma curva que começa a achatar a diferença de spread de high grade para high yield. Quem pode aproveitar fica muito feliz depois, né? Quem consegue, claro que é muito difícil nessas horas, mas quem acaba tendo um pouco de caixa excedente nessas horas, ou consegue convencer um grupo de clientes de que é o ponto ideal de entrada e ter caixa nesse momento para gastar, é onde você tem de fato alguns ganhos adicionais ao que seria o ganho normal daquele produto, né? Você acaba entrando num preço muito adequado e depois de alguns meses normalmente as coisas tranquilizam, né? E você tem uma compressão para um nível de taxa mais façam mais jus a de fato o momento das empresas, né? Agora de novo com o evento aí de Americanas, Light, etc., a gente viu de novo um momento com essas oportunidades de forma muito clara. Uma parte delas eu diria para você que ainda está na mesa, né? Os spreads ainda estão bem abertos em algumas empresas e você vê assim, à medida que as empresas conseguem se mexer e eventualmente sanar alguma coisa, você vê a compressão como tem sido rápido em alguns casos, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, o caso de Hapvida, que chegou ali a bater alguma coisa, que não estava líquido, mas chegou a sair em negócio ali na faixa de 5,50, 5,80, e hoje você tem ali um mercado mais para 3,4, está ilíquido porque ninguém sabe direito quanto vale, assim, mas assim, fechou muito, né? E foi uma oportunidade bem grande, não era uma oportunidade tão óbvia, porque se não viesse o follow-on rápido como veio, e a própria família indicando que ia botar 360 milhões no negócio e mais todo a captação que vai ter, que se espera que seja integral ali em torno de 1 bi alguma coisa, talvez não tivesse fechado mais rápido, tão rápido como foi, né? De fato não era uma operação fácil de você resolver ter ali naquele momento, né? Aí eu estou falando mais do lado de crédito, né? No lado da ação, os desafios vão continuar porque a sinistralidade dela continua muito alta, nem de perto o que era lá na época do merge, quando eles anunciaram, né, a fusão com a Intermédica. Perfeito. Muito longe do all-time high ainda. E tem uma pergunta. Com base no que nós conversamos agora sobre o desenho dos spreads ao longo do tempo e do momento, inclusive você, telespectador, que ainda não acompanha eventualmente a gente nas redes sociais, convido, visite lá o LinkedIn com o dinheiro. Lá você vai encontrar uma enquete hoje sobre esse assunto, né? Crédito privado. A gente tem um cenário de pico nos juros para os últimos anos, ao mesmo tempo que você tem desenhos de spread bastante curiosos por essa dinâmica que aconteceu, como nós estamos aqui conversando, em pelo menos 3 ondas nos últimos 2 anos. Será que é momento para crédito privado hoje, sim? Ou não? É momento para crédito privado aproveitar esses spreads ou é momento para aproveitar a bonança dos juros de curto prazo mais altos? Eu vou jogar essa pergunta aqui para o Pedro, mas você que tem a sua opinião, vá lá no LinkedIn com dinheiro e deixe também o seu voto na nossa enquete. E aí, Pedro, o que você acha? Então, eu acho que está num momento de oportunidade muito grande, né? Assim, vamos separar um pouco, né, o que é o mercado que a gente, né, os gestores estão olhando, né, de empresas que pelo menos têm algum nível de acesso, sejam as abertas com mais acesso, mas as fechadas com algum nível de acesso pelo menos ao mercado de capitais, né? Empresas que estão, obviamente que tem as exceções, mas em grande parte, ou na maioria dos casos, uma situação pelo menos razoável de alavancagem e de caixa, mas estão minimamente cumprindo seus covenants e
e minimamente tem uma geração de EBITDA que consegue pelo menos ir pagando juros e uma pequena parte do principal e desalavancando um pouquinho ao longo do tempo. Ou a gente viu agora um exemplo também que acabou de acontecer com a Natura, né, vendendo ali a joia da coroa e desalavancando totalmente a empresa. No primeiro momento até o mercado reagiu bem, depois logo em seguida, no mesmo dia, ontem, né, acabou fechando em baixa, porque todo mundo acabou fazendo um pouco de conta e achando que talvez não tenha sido a melhor hipótese, né, de vender a joia da coroa, talvez fosse melhor ir por algum outro caminho, mas do ponto de vista de crédito, claramente no curto prazo ficou muito confortável, desalavancando praticamente para um caixa líquido positivo, né? Mas o que nos parece é isso, que esse universo que a gente olha é um universo que, tirando alguns poucos casos ou alguns casos, ainda continua muito sadio. E o evento da Americanas acabou colocando várias empresas em preços que não deveriam estar. E nos parece ser um ótimo ponto de entrada, né? O ponto que não corrobora muito com a minha tese é que às vezes você não pode ficar lutando contra o mercado. E uma das coisas que a gente monitora de perto é a quantidade de dinheiro entrando ou saindo no net, né, de um universo de fundos bem grandes que a gente olha só para olhar realmente fluxo de dinheiro entrando e saindo da classe, né? E isso, desde o evento das Americanas, era uma classe que era a única classe que captava no passado, né? Multimercado e ações só saía dinheiro e continua saindo, na média dos fundos também, né? E essa classe do crédito, renda fixa / crédito, era a classe que entrava. E desde 12 de janeiro, ali que foi o dia do evento da Americanas, isso se inverteu, né? E em toda a amostra da gente, nesses aí 70, 80 dias mais ou menos, tiveram 2 dias positivos e o resto todos os dias negativos. E depois desses 2 dias positivos, quando a gente achou que a coisa ia começar a inverter, voltou a ficar negativo de novo. Então, isso não corrobora muito com a minha tese, isso precisa parar para que, de fato, esses fechamentos sejam mais garantidos, entre aspas, né, que vão acontecer. Mas alguns deles já começam a acontecer só pelo fato do mercado ter começado a acalmar, né, e mesmo sem ter muito fluxo positivo. Então, a gente acha, de fato, que é um bom ponto. Agora, se você for abrir isso para a economia como um todo, as pequenas e médias empresas, principalmente as muito pequenas, que não têm nem acesso ao mercado de capitais, com esses juros muito altos, claro que elas estão sofrendo e a economia, de forma geral, está sofrendo, né? E tem o lado da insegurança do que vai acontecer, de fato, com as medidas da reforma tributária que está todo mundo esperando, né? Tem algumas coisas que começam a ser tiradas de cima da mesa, né? Como o arcabouço fiscal, mas essa é uma discussão longa também, se aquilo de fato é um arcabouço fiscal ou não, ou quanto que aquilo vai ajudar ou não, ou garantir ou não uma dinâmica melhor da dívida. Mas a gente tem que reconhecer que, no meio da confusão desse novo governo, parece que o Haddad tem se esforçado para minimamente entregar alguma coisa palatável para o mercado acalmar e dar pelo menos ali uma chance para o governo cumprir o que ele vem falando de bom, né? Entre uma série de ruídos e um monte de confusão que teve ali, principalmente nos 2 primeiros meses, e parece vir diminuindo um pouquinho. Vamos ver o que é que vem, né? Eles ficaram de entregar até dia 11 o que vai para o Congresso para ser votado, né? E depois vai ter lá a reunião do Conselho Monetário, que é só em junho, isso já deve ter tramitado no Congresso. Aí a gente vai saber se vai ter uma nova meta de inflação alvo, se vai ter alguma flexibilização das metas de 24 e 25, né? Nessa reunião de junho
teoricamente eles vão cravar a meta de 26, e aí isso vai direcionando também a ação do Banco Central. Perfeito. Estamos batendo esse papo aqui com Pedro Lovis, CEO e cofundador da Titan Capital, sobre a própria Titan História da gestora, que está chegando aí no mercado, sobre os fundos da gestora e, naturalmente, sobre o cenário econômico do crédito privado e, daqui a pouquinho, também um pouquinho de ações. Estamos aqui acompanhando o chat, respondendo suas perguntas, então deixe sua pergunta, deixe seu comentário, nós lemos aqui no ar, interagimos, tiramos a sua dúvida com o participante. Além, naturalmente, dos comentários e das perguntas, nós esperamos aquele seu like. Então, deixa o seu like, você está aí, às vezes está assistindo o programa, fica ali acompanhando a dinâmica, esquece de deixar o like, mas ele é muito importante para nós. Então, deixa o seu like, você que está chegando agora, ainda não está inscrito no canal da BMC News, deixe sua inscrição e não perca mais nenhum Você com Dinheiro. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará ao meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marco Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marco Saravalli. Te espero lá. Que eles pré-pagaram. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação aqui da Titan Capital, batendo esse papo conosco sobre o mercado, sobre os fundos da gestora e naturalmente sobre o mercado de crédito privado e um pouquinho de ações. A gente sempre deixa essa pimentinha aí também. E eu queria voltar nesse segundo bloco, naturalmente pedindo aquele like, cobrando aquele like que eu pedi antes do intervalo. Então deixa ali seu like, vamos buscar os 400 likes ainda no programa, né? E eu quero voltar aqui com as nossas tradicionais perguntas duras ali para os nossos convidados, né? Estamos aqui para fazer as perguntas difíceis que nós temos convidados que podem responder. E aí eu queria trazer uma questão, você acompanhando, né, de perto, Pedro, o mercado de crédito privado, uma sensação que eu tenho, mas queria confirmar com você, sou um Hélio, professor de finanças, né? Às vezes a gente olha pelo livro, mas é bom conversar com quem está próximo a essas empresas. Boa parte das dívidas das empresas vem emitidas, por exemplo, lastreadas em DI, né? A correção é DI. E quando a gente tem um descolamento de DI, velocidade de crescimento da economia,
essas empresas acabam amarradas, né? Falta um pouquinho de atenção dos CFOs aí em fazer uma proteção melhor dessa dívida com a sua fonte de receita? Boa pergunta. Assim, essa é uma pergunta meio tricky, assim, porque, em tese, o CFO, principalmente das empresas maiores, né, que podem ali ter, de fato, uma estrutura com várias frentes e também olhar um pouco mais para o mercado e menos para dentro, em tese, e quando também carregam dívidas grandes, deveriam se preocupar com isso, né? Mas isso é muito complicado porque a receita também não é atrelada, né? Isso fica mais fácil quando você tem um hedge natural. Então, por exemplo, você tem uma concessionária que tem os seus reajustes anuais atrelados ao IPCA, né? Então, é muito mais natural que ela então emita uma dívida a IPCA, porque necessariamente a receita dela vai crescer junto com o que ela tem que pagar ali na dívida dela, né? Então, é um casamento natural de passivo com receita, né? Nas empresas que o processo de repasse de preço, obviamente que sempre vai ter alguma correlação ou deveria ter alguma correlação com a inflação, mas tem uma dinâmica também muito grande de mercado, é mais difícil, né? E se ela tem uma parte da dívida, uma parte substancial da dívida dela atrelada ao CDI, se ela tiver uma dívida longa, não sei se faz muito sentido ela gastar muito para fazer esse hedge ou correr o risco de fazer esse hedge no momento que ela acabe não precisando e aquilo vire um custo e não um benefício, né? Porque se a dívida for longa, vamos dizer assim, o juros real também não deveria ficar muito maior do que um juros real estrutural do país por muito tempo, porque senão tudo quebra, né? Então, eu acho que os próprios ciclos vão fazer esse ajuste. Eu acho complicado, porque senão ela pode também acabar explodindo no financeiro, né? Mesmo que o hedge faça algum sentido e acabando enfiando o pé pelas mãos, ou a gente volta lá para aquela época do passado. Quem é mais velho como eu acompanhou, né? As empresas todas quebrando em momentos que o dólar andou de forma muito, muito forte, a gente viu uma Aracruz tendo que ser vendida ou uma Sadia tendo que ser fundida com a Concórdia naquela época dos derivativos de dólar ali, que em tese eram atrelados à exportação e não era para dar errado, e deram, né? Então, eu não sei se faz tanto sentido também esse hedge curtinho, assim, de você ficar ali se protegendo do ano, né? Eu acho que é mais uma estrutura de capital bem feita, montada para um prazo mais longo, né? Ela não perder ali os momentos em que o mercado está mais friendly e conseguir fazer uma curva adequada ali de vencimentos bem divididos ao longo dos anos, né? E ter um management disso muito bom, né? O que a gente viu nesse ciclo mais recente agora foram ali, naquele momentos de juros muito baixo, foram algumas empresas, né, acelerando muito o crescimento, ou via M&A ou orgânico mesmo, né? E aí, quando os juros subiram muito rápido, de fato, elas foram pegas muito alavancadas, né? Ali 3 vezes, mais ou menos, e aí acabaram se complicando um pouco no bottom line, né? Porque o custo da dívida acabou comendo todo o EBITDA. Movida, por exemplo, aconteceu isso, todas as empresas de educação praticamente, né? As maiores, as listadas, aconteceram isso, para falar assim de cada uma com sua dinâmica, né, e com suas razões, né, de terem feito o crescimento. As empresas de educação tinham uma outra razão também para estarem no momento mais complicado, que foi o fim do FIES, né, depois que se mostrou que o modelo do FIES não era o modelo mais correto, e aquilo acabou causando um passivo para
o governo muito grande, o FIES teve que ir diminuindo muito de tamanho, acabando, né? E hoje em dia é um percentual já bem mais baixo nas empresas de educação, mas ficou ali um legado de diminuição de alunos ao longo do tempo, né? Então, você foi pego com o juros subindo muito e uma pressão de diminuição de vagas que acabaram sendo compensadas um pouco pelo ensino à distância, mas ensino à distância são margens bem menores, são tickets bem menores, aí você tem ali um outro problema, além de uma concorrência muito grande. E aí na trava você se trava pré... Você faz no pré, num país que nem o Brasil, você vai explodir em algum momento, é questão de tempo só. Isso que eu ia comentar. Eu falei mal, entre aspas, de levar a sua dívida DI, mas se você coloca a pré para 10 anos, a primeira queda abrupta dos juros, não, aí, você só vai aí de fato você não tem nenhum hedge, pelo menos para os vencimentos mais curtos, se for pré, daí é um risco bem assimétrico no Brasil. Eu nunca ouvi falar de nenhuma empresa que carregou pré-longo, né? Porque provavelmente quem fez isso não está vivo, né? Sim, né? É fácil falar depois, né? Naquela época que o juros estava 2 ali, a curva para 10 anos estava 7, né? Pouco tempo atrás, no meio da pandemia, ali de fato... Quem emitiu? Você emitir um papel pré parecia fazer bastante sentido, ou numa pessoa física, você comprar um imóvel com a dívida pré-fixada e tal, porque aí é aquela coisa assim, né? Você, mais do que aquele 7 da época, não ia te custar. E 7 para o Brasil, nominal, parece ser barato em qualquer cenário, né? Mas aí é o contrário, né? Não o risco quem estaria correndo é o cara que te deu o dinheiro pré. Quem né? emprestou o dinheiro. Inclusive os bancos, né? Que eventualmente emprestaram crédito imobiliário lá, 6,5, agora tem que se financiar L6. Mas aí tem a mesa do banco, estava todo mundo redeado e eles não sofreram desses, ou pelo menos não totalmente, desses 7 até os 14 ou 15 que virou o pré-longo, né? Agora, sim, quem ficou pré há pouco tempo atrás, também ali no 15 e tal, ganhou dinheiro, né? Porque agora fechou para 12,5. Sem dúvida. Mas levou um calor grande ali, porque eu sei de várias gente que começou a fazer esse pré que ainda estava 12 e foi até 15. Sei como é. E como funciona para vocês a estratégia de seleção dos ativos de renda fixa? Vocês acompanham as empresas mais de perto, participam de gestão, vocês olham isso numa visão mais macro, um screener? Como funciona a seleção de dívida com vocês? Então, assim, vou pegar o fundo híbrido, porque a gente meio que pega um pouco de todas as classes, né? Então a gente divide ali o fundo híbrido em basicamente 3 caixas, né? As debêntures mais high grade, as debêntures mais high yield e um pouco de FDIC e outras estruturas de crédito estruturado que eventualmente estão ali do ponto de vista de como foram concebidas, estão embaixo de um FDIC, mas não são de fato um FDIC. O FDIC é só a casca jurídica legal de em que tipo de fundo que deu para enfiar aquele crédito dentro por uma questão de estruturação. E aí são olhares um pouco diferentes para as três caixas, né? A caixa mais high grade fica a parte mais líquida do fundo, para a gente sempre ter ali, é um fundo D30, como eu falei, então a gente sempre quer ter uma parte que a gente consegue se mexer mais rápido, com provavelmente spreads de bid and ask bem apertados e provavelmente também com uma liquidez grande, né? Então essa é uma caixa. Ali a preocupação é se de fato a gente está comprando alguma coisa que está no spread correto e aquilo não vai começar a abrir na nossa cara e tirar valor do carrego ali de curto prazo, né? É um fundo, também importante falar, antes de entrar nas outras 2 caixas, ele não é um fundo que obrigatoriamente tem que ficar 100% em DI+, mas o que a gente percebeu ao longo dos anos, o fundo começou no final de 2018, é que o cliente dessa classe gosta de uma vol muito controlada, uma vol muito baixa.
E a gente chegou ali em 2019, que foi um ano que claramente você tinha um fechamento esperado de taxas quase que linear, de taxas reais, né? Quase que linear. A gente acabou ficando um pouco exposto também a IPCA+. Mas não é, a gente acabou ao longo do tempo decidindo praticamente não ter IPCA+ no fundo, né? Hoje a gente tem ao redor de 3 ou 4% e praticamente tudo swapado para DI e entendendo que era o que o cliente queria. E se eventualmente mais para frente a gente for ter um fundo IPCA+, daí um fundo segregado, né, outro fundo, e o cliente escolhe em que proporção ele quer participar de cada caixa, né? O IPCA+, obviamente, tem uma vol bastante grande, adicional em relação ao fundo DI+, mas em tese também, no médio e longo prazo, você deveria, até por você escolher participar de um produto que tem uma vol maior, você deveria ter um rendimento um pouco maior, não muito, mas um pouco maior do que o fundo DI+. E esse compound desse um pouco maior ao longo de 5, 10 anos acaba virando um montão maior, né? Voltando para as nossas caixinhas, aí você tem ali uma segunda caixa, que é uma caixa mais high yield, em que aí normalmente também já começam a entrar algumas debêntures de empresas fechadas, né? Não são todas ali naquele espectro que são abertas, algumas são, outras não. Já é um olhar que você tem que tomar um pouco mais de cuidado, principalmente nas fechadas. É uma procura mais micro, mais caso com caso. É um approach menos macro, é um approach mais de case a case. Claro que tem algumas coisas que a gente, a priori, é muito mais cauteloso ou nem gosta de fazer. Alguns setores que a gente prefere se afastar. E a gente olha a concentração setorial também, porque de repente não começar a chegar para a gente muitos cases de um setor só e a gente não ir se animando, então a gente coloca alguns limites, né, de concentração, não só individuais e por grupo econômico emissor, né, mas a gente coloca também alguns limites setoriais para a gente seguir. E a última caixa, que é a caixa dos estruturados, daí um olhar bem diferente, que aí normalmente você tem algum fluxo garantido, né, então... por exemplo, um FDIC consignado, é um tipo de FDIC que a gente gosta, um dos poucos tipos de FDIC que a gente gosta, né? O FDIC consignado, você tem um fluxo garantido, quer dizer, o cara tem que parar de pagar o funcionário público para que aquele dinheiro não passe pela conta do fundo, né? Então a gente gosta disso. Ou se é uma empresa de capital fechado, fazendo uma primeira, segunda, terceira emissão, no mercado de capitais, não tendo tanto histórico, normalmente a gente entra quando tem também algum colateral, né? Ou seja, alguma garantia que não seja só o CNPJ da empresa que está emitindo, né? Que não seja uma emissão clean. Então, normalmente tem algum imóvel em garantia, normalmente tem algum fluxo de contratos que ela tem, ou tem um fluxo de recebível que passa pela conta daquela estrutura da emissão. Então, aí é um olhar mais na estrutura mesmo, na garantia e não só na empresa. Maravilha. Pessoal, hoje estamos batendo esse papo com o Pedro Novi, CEO e fundador da Titan Capital, tanto sobre a história da gestora, um pouquinho da carreira do próprio Pedro e sobre esse mercado, tanto de crédito privado quanto de renda variável que a gestora atua. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro e respondendo as suas perguntas. Até lá! As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global.
Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Olá pessoal, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, com a participação aqui do Pedro Novis, CEO e fundador aqui da Titan Capital, batendo esse papo conosco de mercado sobre a própria gestora, um pouquinho da carreira dele também, conversou bastante de crédito privado, mas a gestora tem o seu pezinho em ações também, né? O que dá para aproveitar de mercado com tudo que a gente estava falando de positivo, né? De crédito, aqui a taxa de juros bacanas, juros altos para crédito soberano, spread para crédito privado. O que sobra para ações? Ótima pergunta, não está fácil não. De fato, assim, o problema não é nem achar boas empresas hoje a um preço que pareça fazer sentido. Hoje até acho que tem muita coisa, preços muito adequados na Bolsa. O problema é que você não tem nenhum fluxo, né? Então o que está barato, todo dia parece que vai ficar mais barato. Me lembra muito minha carteira, tenho muito essa sensação. E pior do que isso, uma insegurança muito grande em quais vão ser as regras que vão surgir ao longo desse ano, principalmente na área fiscal, e como elas o que vai acontecer com as empresas dadas essas novas regras, e se o que ela já tinha vale por quanto tempo, como vai ser esse período de transição, que é o esperado que haja entre o sistema fiscal atual, dos impostos todos desmembrados em vários impostos, para um sistema mais integrado, seja de um ou de dois impostos, né? A gente ainda não sabe como vai ficar, mas tudo indica que vai haver um faseamento disso. E a grande discussão semana passada e essa semana vem em cima dos benefícios fiscais que várias empresas listadas em bolsa têm e como vão ficar esses benefícios. E a gente viu muitas empresas que já pareciam estar bem baratas e num preço bem adequado, ficando mais baratas ainda. Então, hoje eu estava brincando com a equipe no call diário que a gente tem de manhã cedo, parece aquela música americana Nowhere to Hide, Nowhere to Run, né? Porque para onde você vai, aparece uma notícia ruim. Você olha para um outro setor achando que você vai se livrar, ficou mais longe do governo, mas aí vem alguma coisa que vai pegar ali também. E não está, vamos dizer assim, épocas difíceis de você montar um portfólio que você acha que está meio à prova de bala, né? Junto com e aí você pensa sempre nas exportadoras nesse momento, né? Vou ficar aqui com exportação, né? E aí vem a outra dúvida que mas e commodities, esse boom de commodities dura até quando? Será que China, essa reabertura de fato vai durar muito tempo? Não vai durar muito tempo? Eles vão entregar os 5% esse ano de crescimento, que é o que eles divulgaram.
mesmo que eles entreguem, será que nos Estados Unidos e na Europa a recessão vai ser grande? Ela vem e não vem? Vai ter o soft landing e não vai ter? Então, assim, não é uma época óbvia de montagem de portfólio. Mas, assim, alguns nomes individuais, de fato, nos parece muito baratos por N razões. Eu estou vendo aqui a carteira do Titan Ações Master. Eu estou olhando a carteira de outubro pelo período de omissão, né? Mas tinha ali um pouquinho de Ambipar, tinha Itaú, né? Nas principais posições. Algumas coisas que ainda tem e outras coisas que já mudaram, né? Então, assim, pegando esses dois nomes que você citou, Ambipar hoje a gente não tem, né? Mas a gente gosta do modelo de negócio e eles começaram a fazer algumas mudanças agora que estão fazendo com que a gente olhe mais de perto de novo. A gente tem, no fundo de crédito, a gente tem a dívida deles, mas as ações a gente tinha zerado e a gente está reolhando o case com bastante carinho para ver se a gente vai voltar ou não, né? E por que a gente está fazendo isso? Porque o nível de comunicação deles melhorou bastante. Eles estão, nos parece que a entrada da SPAC junto com eles lá fora, num dos dois braços da empresa, está trazendo para eles uma dinâmica de governança melhor. Eles estão começando a abrir um pouco mais os números e vai ficar um pouco mais claro, de fato, o que está acontecendo com as várias empresas que eles fizeram de M&A ao longo dos últimos 2 anos. E, junto com isso, também eles colocaram um novo nome, né, como CEO e o fundador ficando como chairman. E essa melhor governança está nos levando, que era um dos pontos que nos incomodava, né? Não era muito claro a dinâmica das integrações dos M&As, eles não abriam nada quanto a isso, eles divulgavam os números todos muito juntos, né? E você não tinha nenhum acesso ali a nenhuma diferença. E agora isso está mudando um pouco e está fazendo com que a gente volte, né, a olhar o case de perto. Itaú é uma posição que a gente tem há muito tempo, o que a gente faz ao longo do tempo é ficar diminuindo e aumentando, dado o cenário. Hoje é uma das, na posição do setor financeiro, é a maior posição da gente. Depois a gente tem um pouco de Banco do Brasil. A gente acha o Banco do Brasil super barato, mas com o risco de alguma interferência do novo governo, a gente prefere manter uma posição um pouco mais reduzida. Itaú é uma empresa que a gente gosta muito, a gente acha que é o grande banco do Brasil e vai continuar sendo, dos privados. E a gente fica calibrando o sizing dessa posição ao longo do tempo, mas normalmente a gente... Óbvio que isso não é totalmente verdadeiro sempre, mas normalmente a gente sempre tem pelo menos um pouco de Itaú na carteira. E hoje, assim, as maiores posições da gente são Sigma, né? A maior posição é Sigma, né? Sigma é uma empresa, é uma mineradora de lítio totalmente brasileira, mas listada na Nasdaq e na Bolsa do Canadá, na TSX. É uma empresa que a gente acompanha desde antes dela fazer a listagem na TSX, quando ainda estava ali na prospecção da mina e provando se a mina realmente existia ou não, né? E essa tese aí de longuíssimo prazo da eletrificação, né? E a Sigma acabou fazendo todo o ramp-up que está ali na boca de começar a funcionar a fase 1 da fábrica, né, da primeira mina, que as coisas já estão ligadas, mas ligadas de uma forma ainda pré-operacional, mas eles devem fazer o primeiro shipment agora em final de abril, mais tardar meados de maio. A gente pegou toda essa história, então a gente entrou na Sigma quando ela estava cotada mais ou menos $7,5, $8 americanos, e hoje ela está ali ao redor de $33 americanos. É o case de maior sucesso do fundo desde o começo, desde
começo de 2020. Né? E em ela, de fato, entregando esse primeiro despacho aí, embarcando essa primeira carga para a China de lítio, ela deve ter uma reprecificação, porque as margens são muito altas e aí a geração de caixa começa a ser muito, muito alta. Né? Então, uma empresa que hoje está cotada aí a mais ou menos 3 bilhões e meio de dólares de market cap, a preços de hoje, assim, ela deveria gerar no que vem alguma coisa perto de aí, pelo menos $1 bilhão de caixa. Só para você ter uma ideia assim, de como você pode ter uma reprecificação ainda muito para cima dessa história. Então, é a nossa maior posição. É uma posição numa quantidade bastante alta dentro do fundo, está ali ao redor de 18%. Né? E mais que a gente pegou esses riscos todos, não era uma posição desse tamanho, à medida que foi andando e foi ficando mais claro que de fato eles iam conseguir montar a mina, a gente foi crescendo a posição. Né? Não só porque o preço foi crescendo, mas a gente foi adicionando também mais compras. Mas no começo era uma posição pequena, até pelo risco de ser uma coisa muito pré-operacional. A segunda maior posição do fundo, por outro lado, é uma empresa muito segura, já totalmente com modelo de negócio 100% provado, mas com uma taxa de crescimento sem detrimento de margens de 25% entre orgânico e inorgânico já há vários anos, e que a gente acha que esse processo de crescimento ainda dura muitos e muitos anos, porque ela ainda tem um percentual muito pequeno, apesar dela ser a maior empresa do setor, ela tem um percentual ainda muito pequeno de market share do setor que ela atua, que é a GPS, né, que é uma empresa, fazendo assim, um grande resumo dela, é uma terceirização de mão de obra pouco qualificada. Né? Então, é uma empresa sem charme nenhum nesse sentido. Né? Você não tem ali uma coisa de tecnologia, mas é uma empresa com um processo de conseguir escalar o modelo dela e crescer sem ter problemas tanto de integração, porque ela faz muito M&A, quanto de gerenciamento e formação de capital humano, porque a quantidade de gente que ela emprega é muito grande. Né? Hoje são aí, 200 mil funcionários, mais ou menos, alguma coisa assim. Ela faz isso de uma forma processual muito bem controlada, que é o grande diferencial dela. Isso faz com que ela tenha margens 2 vezes o segundo colocado no setor. A gente está falando de uma margem EBITDA ali de 11, contra o segundo lugar deve ter uma margem de 5, 6. Maravilha. Pessoal, hoje nós batemos aqui o papo com o Pedro Novis, CEO e fundador da Titan Capital, sobre um pouco do mercado de crédito privado. Agora falamos um pouquinho de ações, naturalmente, sobre a história da gestora. Eu vi que o Blockchain aqui comentou sobre ativos reais. Vou ter que deixar a pergunta para uma segunda ocasião, mas pode ficar tranquilo que a gente vai trazer a Titan aqui de volta e vai esclarecer as suas dúvidas. Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? É ótimo estar aqui com vocês e poder divulgar um pouco do nosso trabalho e da Titan, que está aí nascendo com mais uma nova opção para quem quer estar exposto tanto a crédito privado quanto a ações. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação e pelo seu like. Deixa eu ver aqui o número 400 virar para entregar o programa para o Gabriel Monteiro. Né? Eu recebi aqui um pedido de um abraço protegido pelo FGC, mas esse eu não posso mandar, porque aqui nós não temos abraços abaixo de R$250 mil, só temos abraços de milhões. Pessoal, fica por aqui com Você com o Dinheiro de hoje. Fique agora com o Top News e Gabriel Monteiro, com as notícias de fechamento de mercado. E até amanhã com mais Você com Dinheiro.